Bom, bom dia a todos e a todas. Em nome do NAPNE, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do Campus São Paulo, iniciamos nesse momento a Semana Inclusiva, que tem como objetivo realizar um debate acerca da formação docente e as práticas inclusivas na sala de aula e a educação bilíngue e Libras. Bom, se nós fôssemos aí resgatar, fazer um panorama histórico das políticas públicas acerca do que nós chamaríamos como inclusão, nós temos algumas legislações, decretos e documentos oficiais que foram ratificados internacionalmente, que vão ser uma grande conquista, um grande marco histórico por conta das ações que foram desencadeadas, não só no Brasil, mas no mundo, com relação a pensar nessas especificidades, Então, dentre essas políticas, nós vamos dar destaque a alguns documentos. Então, a Declaração de Salamanca, como sendo um dos documentos oficiais que foram criados em Salamanca, mas que traz uma diferenciação de debate com relação ao que seriam pessoas com deficiência ou o que seriam pessoas com necessidades educacionais especiais. E é uma declaração que tem um marco, inclusive, pontualmente na formação de profissionais, valorizando aí como as ações na área de inclusão deveriam acontecer nas instâncias educacionais e sociais. Pensando em alguns requisitos na legislação brasileira, a gente vai ter assim várias leis que vão demarcar aí um início de uma movimentação política, principalmente de movimentos de pessoas com deficiências, que vão trazer um debate federal acerca de como ou o que o país precisava fazer para que as pessoas pudessem ter acesso à educação. Dentro desse panorama, eu destaco o Decreto 5626, que ele vai trazer uma discussão, claro, mais específica no que a gente tem aí no quesito da língua de sinais e formação de profissionais, Antes desse decreto, nós vamos ter outras legislações que vão trazer a discussão sobre adaptação arquitetônica e outras especificidades que vão aí com o seu tempo sendo regularizadas, mas esse decreto ele entra com destaque porque ele traz a viabilização da gente ter a presença de profissionais que são diferentes do professor em sala de aula. Um outro documento que vem aí como talvez a menininha dos olhos dos movimentos sociais é a Convenção da Pessoa com Deficiência da ONU, que vem para fechar e tirar qualquer dúvida de qualquer instância política, pública, internacional acerca do que seria direito e o que seria dever das pessoas, Esses documentos, eles entram em destaque principalmente, quando a gente tem para pensar o que seria inclusão, Será que a palavra inclusão é uma palavra exatamente adequada para contemplar o panorama educacional ou as dificuldades que a escola tem em dizer que inclui ou achar que ter a presença de alguém significa que eu estou incluindo, Esses documentos, eles vêm para tentar, talvez, facilitar o acesso e a permanência dessas pessoas, mas a gente não consegue garantir que as instituições entendam realmente o que seria uma inclusão. Bom, o último, menina dos olhos, e aí já vem como uma conquista nacional, é a LBI, que é a Lei
de Lei Brasileira de Inclusão. Ela vai regulamentar várias legislações nacionais e vai nortear o que a esfera, qualquer esfera governamental, tem que fundamentar politicamente como política educacional ou como política de qualquer direito das pessoas, principalmente dentre elas surdas, que ganham uma série de destaques. Por que esse destaque? Porque nós estamos falando de um tipo de acessibilidade que não é como as outras. A gente está falando de comunicação. E quando nós falamos em comunicação, entramos aí em outros tipos de discussões, porque não estamos falando em adaptação de comunicação ou de acesso adaptativo, e sim de uma língua, né, que tem toda uma característica linguística, no qual é talvez ainda não compreendida pela maioria dos profissionais. Bom, dando esse panorama, nós temos no final do ano de 2014 a resolução número 137 de 2014, que vai regulamentar a criação do Núcleo de Apoio de Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, que é o NAPNE. O NAPNE é um núcleo que foi criado, né, pela resolução implantada pela reitoria, para que os campos, né, independente da sua localização, conseguisse implementar políticas de acesso e permanência, para que esse aluno tivesse a garantia de ter o acesso devido às questões educacionais institucionais. No caso do Campus São Paulo, a gente tem algumas coisas em destaque, que, por exemplo, são criar a cultura da educação para a convivência, o respeito à diversidade, a promoção da acessibilidade arquitetônica, bem como a eliminação das barreiras educacionais e atitudinais, incluindo socialmente a todos por meio da inclusão, prestar apoio educacional aos estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista e altas habilidades, superdotação do campus, difundir e programar diretrizes de inclusão dos estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades, superdotação no campus, integrar os diversos segmentos que compõem a comunidade escolar do campus e desenvolver sentimento de corresponsabilidade na construção da ação inclusiva, promover a prática democrática das ações inclusivas para estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e ou com altas habilidades de superdotação como diretriz do campus. Então, estes são um dos vários desafios que o NAPNE tem. Hoje o NAPNE ele é composto fortemente pelo sócio pedagógico da instituição. Há a presença de poucos docentes e poucas pessoas que fazem parte do quadro, né, de servidores, e poucos também estudantes, né? E dos desafios nosso com essa semana é principalmente fazer com que a instituição, os servidores e os discentes percebam que inclusão não é responsabilidade só de um núcleo, né? Fazer algo para que o outro que não é como eu, e aí outro que eu digo, independente de quem seja esse outro, não é missão apenas de um departamento, e sim de todos que ocupam o mesmo espaço. Então, o nosso objetivo é iniciar um debate no qual nós possamos pensar o que nós, como Instituto Federal do Campus São Paulo, podemos fazer para que todos consigam ter acesso ao que nós temos em sala de aula e em qualquer outro ambiente organizacional. Quer dizer, o cara não pode ter acesso só na sala de aula, ele tem que ter acesso na secretaria, em departamentos específicos no qual ele vai se locomover, sendo alguém com deficiência ou não, né? Então,
O nosso grande desafio nessa semana é fazer com que esse não seja um assunto tão longe da nossa prática como futuro docente, ou como pertencente ao quadro funcional do IFE, ou sei lá qual é o seu papel, né, dentro dessa instituição, mas fazer com que nós começamos a pensar que isso é tarefa de todos, ok? Então, para iniciar aí a nossa a nossa palestra, nós temos a presença da professora Fabiana Campos, que é mestre em Química pela Unicamp e é docente do Instituto Federal do Campus de São Paulo, mas Campus Campinas. E a conferência será sobre a utilização de materiais de baixo custo para aulas inclusivas, né? Muito obrigada, professora, pelo aceite do convite e ótima conferência para todos. Bom dia a todos. Eu até preferia ficar embaixo, pertinho de vocês, mas eu achei que pela logística aqui do equipamento era melhor eu ficar aqui em cima. Mas se eu começar a achar que eu estou muito longe de vocês, eu já desço e peço para alguém passar ali os slides para mim. Bom, então, eu sou professora do Campus Campinas, sou lotada no Campus Campinas. Há um mês eu estou em exercício no Campus Capivari. E estou no Instituto Federal desde 2013. Então, eu só quero um pouco falar da minha história profissional para explicar por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, por que eu estou envolvida com essas questões de inclusão. Então, quando eu comecei a dar aula, há 16 anos atrás, eu comecei num cursinho popular, que era uma cooperativa de estudantes da Unicamp, e essa cooperativa tinha duas funções. Uma era oferecer um cursinho ou gratuito ou a um valor muito baixo para que os alunos pudessem, pessoas que não tivessem condições socioeconômicas de pagar o cursinho, pudessem ingressar na universidade, preferencialmente na Unicamp, que era o que a gente tinha lá em Campinas, mas também em outras que o aluno pudesse ir. E também o outro propósito do cursinho era a formação dos professores. Eram alunos ou ex-alunos da Unicamp que estavam começando a dar aula, então também tinha esse propósito. E o cursinho, lá em 99, nós recebemos alguns alunos com deficiência visual. Então nós tínhamos inicialmente uns 4 alunos com deficiência visual, um saiu, ficamos com 3. Isso foi um aprendizado muito importante para a gente, porque a gente não tinha experiência nenhuma nisso. Acredito que para os que são docentes aqui, que fizeram licenciatura, talvez tenham o mesmo questionamento que eu tenho. Quando eu fiz, eu não tive nenhuma disciplina e nem nenhum enfoque em nenhuma disciplina voltado para a questão da inclusão. E isso é, de fato, um problema, né? Um dos problemas que a gente tem. Mas, então era isso, era um monte de gente jovem, com 20 e poucos anos, super animado para dar aula no cursinho, super afim, pela ideologia mesmo, porque o salário era bem baixinho, e querendo fazer aquele pessoal entrar na universidade pública, e chegaram esses alunos que eram cegos, totalmente cegos. E aí foi um desafio para a gente, mas foi muito legal, porque a gente aprendeu muito com eles. Claro que numa sala de cursinho, o professor tem que usar até microfone, porque tem muito aluno na sala de aula, a forma com que você trabalha com o aluno é totalmente diferente de uma sala de aula que tem 20, 25, né, e que você tem um tempo mais lento para tratar o que você tem para tratar. Então, o nosso esquema era parecido com o que tem hoje em Campinas, e acho que aqui em São Paulo também é assim, que é o atendimento educacional especializado, né, que se tem hoje. Então, eles tinham uma pré-aula. Nessa pré-aula, os professores passavam materiais ou davam alguns conceitos prévios, utilizando esses materiais, preparando esses alunos para ir para a sala de aula. Por que a gente fazia assim? Porque na sala de aula o professor não ia ter tempo de ficar usando o material com ele e dando uma atenção específica para esses alunos. Era assim que a gente trabalhava, enfim. Era meio na experimentação, porque ninguém tinha prática nenhuma com isso.
E era muito interessante. Eu particularmente, aprendi muito com esses alunos. E eu dou uma disciplina que não é fácil, que é química. E a gente percebia que o envolvimento deles era tão grande que muitas vezes eu estava dando aula de química orgânica, falando de reação orgânica na lousa, tomando cuidado, claro, de descrever tudo que eu estava escrevendo. Mas aí às vezes eu perguntava, gente, e aqui, qual vai ser o produto dessa reação? Falar mais próximo, desculpa. E qual que era, o que acontecia? Eu perguntava, gente, qual o produto dessa reação? E a aluna com deficiência visual, às vezes, era a primeira a responder corretamente. Então, aquilo mostrou para a gente uma coisa que, naquele momento, então, eu passei a entender, e que, talvez, se eu não tivesse tido essa vivência, eu demorasse mais, que a pessoa que tem a deficiência, aquela deficiência não a incapacita para aprender nada. Né? A pessoa é cega. É o que eu tenho uma amiga que é cega que ela fala, eu sou cega, eu não sou burra. Então eu tenho capacidade de aprender, eu só não enxergo. Eu preciso de recursos que você não precisa. Eu vou precisar, mas eu consigo aprender tanto quanto você. E aí então, depois saí do cursinho, aí fui ter filho, casei, precisei ganhar dinheiro para pagar a conta. E enfim, fiquei muitos anos sem dar aula para nenhum aluno com deficiência. E aí entrei no Instituto em 2013, no campus Campinas, e lá então precisava ser implementado o NAPNE. E aí fui implementar o NAPNE também, como acho que a maioria das pessoas, meio sem saber exatamente por onde começar, mas enfim, implementei. E por sorte a minha, lá no campus Campinas, a gente fica no campus, num prédio do CTI, que é um centro de tecnologia, e lá funciona o CNRTA, que é o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, que junta pessoas que têm uma ampla experiência nessa área, algumas pessoas com deficiência, outras que têm uma experiência de 30 anos trabalhando com pessoas com deficiência, e lá eu aprendi muito com essas pessoas. Então aí começamos a fazer parcerias, comecei a chamá-las para dar palestra para os alunos do campus Campinas. Lá só tem o curso de ADS, então não é a minha área, mas eu quis plantar essa sementinha da inclusão e funcionou muito bem com os alunos de ADS. Muitos até começaram a pensar em projetos na área de inclusão, voltado para a área deles mesmo, mas pensando nesse viés da inclusão. E aí então foi aí que eu voltei a ter contato com esse assunto. E é um assunto que sempre me interessou. Eu acabei ficando alguns anos distante disso, mas agora voltando, né, vindo para o Instituto, e nessa perspectiva de que os alunos eles estão começando a vir para a escola regular, para ter aula com todos os demais alunos, então essa é uma preocupação que a gente tem que ter, em se preparar para a chegada desses alunos. Agora, se preparar, o que é? É saber tudo o que tem que ser feito? Não, a gente nunca vai saber. Até porque cada aluno é diferente do outro, cada deficiência é diferente da outra. Às vezes, dois alunos com a mesma deficiência são completamente diferentes. Por exemplo, lá no CNRTA tem duas pessoas que são cegas. Uma usa muito braille. Ela vai dar palestra, você fica boba. Ela fica lendo assim com o dedo e falando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Já a outra não gosta de braille de jeito nenhum. Ela prefere, quando ela vai ler alguma coisa, ela usar o software leitor de tela. Então, mesmo para deficiências iguais, você tem pessoas completamente diferentes. E aí, então, nessa perspectiva de que os alunos estão vindo para a escola regular, e não mais ficando em instituições que amparam especificamente essas pessoas, então acho que é nosso papel, como educadores, como trabalhadores de uma instituição de ensino, nos preparar da melhor forma possível para receber esses alunos. E receber os alunos não é só receber, não é só garantir que eles consigam entrar, não é só fazer uma prova em Libras ou uma prova em Braille, ou usar uma carteira adaptada para a pessoa que usa cadeira de rodas. Não é só isso. É garantir a permanência, que foi inclusive a fala da abertura. Então, como que a gente garante a permanência? A gente tem que se preparar. Né? Por quê? Porque acho que, tirando as pessoas que fazem especialização nessa área, as outras pessoas costumam ter muita angústia com relação a isso. Né? Isso dá angústia mesmo. Porque você pensa, como que eu vou falar com essa pessoa? Será que eu posso usar determinada palavra? Não posso? Será que eu posso me referir a ela? De que forma que eu posso? Então, são muitas angústias. E aí, então, quero parabenizar o NAPNE por essa iniciativa. Eu era do NAPNE de Campinas e agora vou para o NAPNE de Capivari e sei como é um trabalho de formiguinha. Né? A gente planeja atingir
100 pessoas, aí a gente atinge 20. Aí passa 6 meses, a gente faz outra coisa. E a gente planeja atingir 70 pessoas, atinge 10. E aí vai. Né? Eu sei porque no Campus Campinas também isso acontecia. Mas o importante é a gente continuar, né? Plantando sementinhas. É o que eu falava para o pessoal lá no Campus Campinas, quando eu propunha as palestras para o curso de ADS. Falei, vamos plantar sementinha. Se desses 40 alunos, 2 se interessarem por esse assunto e começarem a pensar em projetos na área deles voltado para a inclusão, já valeu, já foi legal, já conseguimos plantar semente. Aí depois ele planta outras e assim por diante. E aí, quando um aluno vê o outro se interessando por aquele assunto, ele também pode se interessar. Isso até aconteceu em Campinas de verdade. Várias pessoas trabalhando com projetos na área de tecnologia assistiva, fazendo iniciação nessa área. Então é isso, o nosso papel é esse, é ficar plantando sementinhas e melhorando sempre que a gente puder. E aí, só queria fazer aqui um panorama sobre como que a pessoa com deficiência ela foi tratada ao longo do tempo. Porque isso vai fazer diferença no que eu vou propor aqui como atividade para a sala de aula. Então, inicialmente, as pessoas com deficiências eram totalmente excluídas da sociedade. Infelizmente, isso acontece até hoje. Em alguns casos, raros, espero eu, mas ainda acontece. Eu uma vez assisti uma palestra de duas pesquisadoras de Belém, se eu não me engano, e elas trabalhavam com adaptação de cadeira de roda. Elas eram fisioterapeutas. E aí, no trabalho delas, o que elas faziam? Elas iam de barco, né? Então, iam de barco até as comunidades e verificavam se a cadeira de rodas da pessoa ou a cadeira onde ela fica a maior parte do tempo, se era adaptada ao peso, à altura, ao corpo da pessoa, enfim. E aí elas faziam a adaptação necessária. Esse era o trabalho delas. Elas iam com o barco, levava a cadeira, fazia a medida, voltava. Um trabalho muito difícil, mas rendia bons frutos. E elas mencionaram um caso que elas presenciaram de um rapaz, adolescente, 16, 17 anos, com múltiplas deficiências. Tinha deficiência física, um pouco de deficiência intelectual, e que ele ficava na casa dele acorrentado no fundo da casa, como se fosse uma casinha de cachorro. Ele passava o dia desse jeito. Então, quer dizer, claro, é um exemplo extremo? É um exemplo extremo. Mas a gente passou por esse momento em que as pessoas com deficiência eram pessoas excluídas. Graças a Deus, acho que esse momento tende a não acontecer. Isso tende a não acontecer mais. Depois passamos pelo momento da segregação. E aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, por favor. Tá? Não é um julgamento. Mas, por exemplo, quando a gente tinha os alunos com deficiência sendo tratados, por exemplo, na APAE, só na APAE. Não é uma crítica, a APAE é extremamente importante, tá? É só uma constatação aqui. Então, o aluno tinha aula dele na APAE ou em outra instituição, uma instituição para surdo, enfim, tá? Instituições que são realmente bastante importantes, mas era isso que acontecia. O aluno ia lá naquela instituição, encontrava outras crianças que tinham o mesmo tipo de deficiência e não ia para a escola regular. E isso acontece, todo mundo sabe que acontece, porque eu fico sem graça quando eu estou andando em Campinas. Campinas tem bastante surdo. E às vezes eu estou andando com os meus filhos em Campinas e passa, sei lá, 2, 3 surdos conversando. Meu filho fica assim. Eu falo, Bruno, não fica olhando desse jeito, meu amor. Mas por que ele fica olhando assim? Porque ele não está acostumado a ver pessoa surda. Por quê? Porque a pessoa surda não chega na escola. Tem muita dificuldade, né? A permanência dela na escola é muito difícil. Então é isso. A gente passou por esse momento, ainda existe, claro, é um trabalho importante, mas agora esses alunos estão chegando na escola. Só que eles estão chegando na escola de que forma? Eles vão para a escola, eles ficam na classe regular, né, na classe com os outros colegas da série dele, só que o professor não faz nenhum trabalho específico que atinja todos os alunos, inclusive aquele. Eu já li muitos e muitos artigos falando, né, relatando relatos de sala de aula, em que a aluna falava, olha, eu estava tendo aula de física, mas, na verdade, para mim não fez diferença nenhuma. A aluna era cega, o professor deu aula dele normalmente, como se ele estivesse dando aula somente para pessoas que enxergam. Então, nem aqueles cuidados básicos de descrever o que ele estava colocando na lousa, ele teve. E para a aluna, aquele tempo que ela ficou ali foi um tempo perdido, total. Então, isso a gente vê muito.
Eu recentemente fui numa escola em Campinas, a convite de uma colega que também é professora, mas que ela dá aula no atendimento educacional especializado, e eu percebi isso acontecia. Então, tinha uma classe aí dos pequenos, acho que era, sei lá, 3º ano do fundamental. Tinha um aluno com autismo, esse aluno mal ficava na sala de aula, então ele ia para a sala de atendimento educacional especializado, onde ele ficava com essa minha colega. A professora, ela não procurava fazer um trabalho que integrasse esse aluno com os demais. Então o aluno estava lá, de fato ele estava, mas aquela permanência dele lá não estava fazendo nenhum sentido. Então, na minha opinião, a gente está nesse momento, né? Nesse momento em que os alunos estão na sala de aula, mas em muitos casos, claro que há exceções, obviamente, mas em muitos casos ele apenas está, né? Não há um trabalho específico que permita que ele tenha a mesma aula dos demais, né? O que acontece muito na hora da aula ou depois, né? Nesse caso o menino ia na hora da aula mesmo, geralmente é depois ou antes, no contraturno. Vai para a sala de atendimento educacional especializado e tem uma aula especial para ele. Só que essa aula especial não necessariamente é a mesma que os outros tiveram, né? Muitas vezes a supressão de conteúdo dá uma coisa meio por cima, superficial. Bem, onde estão os direitos dessa criança, desse adolescente? Ele tem direito a ter exatamente os mesmos conteúdos que os demais. Nós, como educadores, temos que trabalhar para garantir que isso aconteça. Por quê? Porque ele é um aluno e nós somos professores, essa é a nossa função. Mas é papel só dos professores? Não, de todos. Então, a permanência do aluno da escola, ela não é só, não deve ser garantida só por um núcleo, nem só por um grupo de professores. Deve ser pelos professores, pelos técnicos, pelo núcleo. O próprio aluno tem um papel importante também nessa permanência. Mas é aquela coisa de o aluno chega ali na portaria, um aluno cego chega na portaria. E não estou falando especificamente aqui do Campo São Paulo, não. Estou falando de qualquer lugar, qualquer escola. Ele vai ser atendido corretamente? Vai ter alguém que vai levá-lo? Ou então a acessibilidade arquitetônica permite que ele vá até o lugar que ele quer ir? Uma vez estando na secretaria, as pessoas estão preparadas para recebê-lo? Depois que recebeu, ele vai para a sala de aula. Os professores estão atentos a dar uma aula para esse aluno de forma que ele consiga, de fato, participar da aula? Então, é tudo isso, né? Um conjunto. São várias pessoas, vários atores. Não é só um núcleo, nem só uma pessoa. São todos. Né? Isso que é o importante. E aí, então, se isso acontecer, nós teremos, de fato, a inclusão. Então, esse aluno, de fato, incluído. Ele tendo os mesmos direitos que os demais alunos ele vai para a escola e ele vai conseguir permanecer lá porque foi dada uma atenção que permitisse a ele ficar e aproveitar o que está sendo oferecido ali. E aí, pensando nisso, na minha opinião, a gente não tem que fazer um material ou uma aula específica para o aluno com deficiência. O que eu defendo é que você faça uma adaptação às aulas de forma que todos aproveitem a aula. O aluno com deficiência e os demais alunos. Até porque, se a gente parar para pensar numa classe, geralmente a classe é heterogênea. A gente pode ter um aluno com deficiência, a gente pode ter um aluno hiperativo, a gente pode ter um aluno que é bravo, um aluno que não para de falar, um aluno que não abre a boca e você não sabe o que ele está pensando, um aluno que é ríspido com os demais, outro que não para de rir, outro que tem dificuldade com o conteúdo, outro que tem dificuldade de se concentrar, outro que é super bom aluno e se dá mal com todo mundo, outro que se dá bem com todo mundo e é mau aluno, outro que se dá bem com todo mundo e é bom aluno. Enfim, a diversidade que a gente encontra na sala de aula, ela não é só da pessoa com deficiência, é da classe toda. Né? A classe toda é diferente. Então, para mim, quando eu falo em incluir aluno, eu falo de incluir todos. Não é incluir o aluno com deficiência só. É todos. Eu tenho que fazer um trabalho em que eu consiga atingir todos. E aí, pensando nessa perspectiva, então eu tenho que pensar em como vai ser aquela aula, de que forma que eu vou dar aquela aula, pensando nesse grupo todo e não naquele específico. Por isso, eu não vou pensar numa aula para uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. Eu vou pensar nele e em todos os outros. Essa mesma colega que eu fui visitar na escola lá em Campinas, ela me falou que os alunos da classe regular, vamos chamar assim, eles reclamavam porque eles queriam ir na sala de atendimento educacional especializado.
Eles falavam, mas por que só o fulano pode ir e a gente não? E aí a gente pensou, bom, por que é que esses alunos estão querendo ir para a sala de atendimento educacional especializado? Porque lá está muito mais legal, né, gente? Lá é muito mais interessante. Lá as atividades, elas são atividades que despertam no aluno o interesse naquilo. Então isso também é importante para a gente fazer uma autocrítica. Quando o aluno acha que ir para aquele outro lugar está mais legal do que ficar aqui, alguma coisa está errada, né? Isso é muito sério. É que nem meus filhos na aula de informática da escola. Mãe, detesto aula de informática, prefiro matemática. Bom, para o meu filho preferir matemática, eu tenho certeza que a aula de informática é horrível. Né? Então, esse o questionamento. Quando a gente fala que quando o aluno não está gostando daquilo e está preferindo a outra coisa, é porque aquilo não está funcionando. Né? E aí, então, qual que é a nossa maior barreira? Qual que é o nosso maior desafio? Não é a barreira arquitetônica, não é um obstáculo que a gente coloca físico no caminho, não. É atitudinal mesmo. E quando a gente fala de barreira atitudinal, a gente está falando da postura das pessoas, e não só professores, alunos, técnicos, todos, em relação à questão da deficiência. Eu li um artigo há um tempo atrás que falava de uma aluna que ingressou numa universidade pública federal, se não me engano no Acre, no curso de Química. E ela é deficiente visual. E a história dela é assim, até o 6º ano, ela foi até o 6º ano na escola. Abandonou porque a permanência dela lá não era garantida, ninguém fazia nada por ela para garantir que ela permanecesse lá, e aí ela abandonou os estudos. E a irmã dela foi fazer faculdade, já muitos anos depois, e ela se encantou com isso, e aí foi terminar os estudos, foi fazer um EJA, terminou, estudou e passou na Universidade Federal em Química. Num primeiro momento, os professores ficaram apavorados, né? E dá para entender isso. E o que a universidade fez? Se mobilizaram, levaram especialistas para falar com eles, fizeram várias palestras de várias naturezas diferentes, falando do Braille, grafia química em Braille, falando da postura do professor com a pessoa com deficiência, enfim. A universidade se mobilizou. Mas mesmo assim teve professor que falou, eu me senti desrespeitado com a presença dessa aluna aqui. Veja que coisa absurda. O cara coloca a responsabilidade do processo educativo para a instituição ou para o aluno. Ele não se coloca como responsável, ele se coloca como vítima, inclusive. Né? Então, infelizmente, a gente tem isso. Né? Essa barreira atitudinal, ela ainda é muito forte. Eu entendo a angústia, eu também tenho angústia. Quando eu dava aula para os alunos cegos, eu ficava angustiada, porque eu falava, ai meu Deus, será que isso aqui vai funcionar? E às vezes não funcionava. Eu tinha que procurar outra alternativa. Mas essa angústia tem que servir para a gente se mover, né? Para a gente ir para frente, para a gente adquirir conhecimento. E conhecimento não é receita. Como eu disse, não há receita. Cada aluno é diferente do outro. Mas o simples fato de estarmos aqui já mostra que as pessoas que estão aqui, elas estão interessadas em promover de fato esse processo de inclusão. Né? Então isso é importante, é a gente ir caminhando. E aí o que é importante? Além das coisas que são mais de postura, né, os cuidados que o professor deve ter na sala de aula, quando ele está falando e escrevendo na lousa, ele não ficar de costas para o aluno, porque se você tiver algum aluno que tem uma perda auditiva parcial e que usa um pouco de leitura labial, eu tive um aluno assim semestre passado, então o cuidado de ficar sempre próximo e voltado para o aluno. Então questões posturais que são importantes e que a gente tem que atentar para isso, também a utilização, por exemplo, de softwares nos computadores, leitores de tela para os alunos que precisarem. Então, além dessas questões, a preocupação em entregar um material para o aluno que seja acessível a ele. Então, se o aluno usa um leitor de tela, não adianta você simplesmente mandar uma figura em PDF, que ele não vai conseguir saber o que é. Você usa a descrição da figura, bem descrita mesmo. Então, aqui só para exemplificar um mapa do Brasil separado por regiões e a descrição do mapa. A imagem mostra o mapa do Brasil dividido por cores e regiões. A região norte está marcada com a cor verde, representando os estados, tal. Fazer essa descrição, então isso já, para o aluno já faz toda a diferença, né, porque ele vai receber um material, uma mídia. Você enviou o arquivo para ele. Se você enviar um arquivo em PDF que não é editável, ele não vai conseguir ler. Então, esse é um cuidado.
A adaptação de determinados materiais, e aí é importante, quando a gente fala de adaptação, eu não estou falando de uma adaptação para diminuir a quantidade de informação. Aqui, esse exemplo que eu peguei da química é um gráfico que a gente usa muito em termoquímica, quando a gente vai estudar a energia envolvida nas reações. Então, aqui mostra um gráfico de um caminho de reação falando de um processo exotérmico que libera energia, conforme a reação acontece. E esse gráfico desse tipo aqui, do da direita, é um gráfico que a gente usa muito, com muita frequência, com os alunos do ensino médio. É um assunto que cai bastante no vestibular, no Enem, enfim. Então, é um tema muito abordado. Se eu vou falar disso com os alunos em sala de aula, eu preparo um material adaptado com exatamente as mesmas informações. Não sei se daí dá para ver, talvez não esteja dando para ver muito bem, mas aquela tarja em laranja, essas tarjas em laranja que estão ali, elas estão escritas em braille. Então, aqui o que foi feito é nada mais do que uma adaptação de um material que todos os alunos vão utilizar, só que adaptado ao braille, caso o professor tenha algum aluno cego na sala. Então, essas são questões básicas, né? Sem essas questões básicas, o aluno já começa perdendo de 2-0. Né? Por quê? Porque ele não vai conseguir acompanhar nem aquele começo, nem a sua primeira fala a respeito do assunto, ele já não vai entender, porque não tem um material para ele. Agora, o foco, onde eu queria chegar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de materiais de diversas áreas, porque como eu já falei disso para aluno de licenciatura de matemática, já falei para aluno de outras licenciaturas, eu fui juntando alguns materiais que eu fui pegando na internet, e alguns eu mesmo usava nas minhas aulas, né? Parei de usar por um tempo, porque quando eu entrei no instituto eu fui dar aula para o curso de ADS, de História da Ciência e Tecnologia, não tinha nenhum aluno cego, então também não houve necessidade de nenhum material desse tipo, mas eu sempre utilizei esses materiais na minha aula. Mas você não dava aula para aluno com deficiência? Não dava mesmo, eu dava esse material para todos os alunos. Por quê? Porque eu percebia que quando eu usava esses materiais, a classe toda se mobilizava muito mais para a aula. Ontem mesmo à noite, na aula que eu dei, DP de Química Geral, eu usei um material, depois eu mostro aí para vocês. Então, a minha proposta quando a gente quando a gente pensa numa aula, quando a gente vai fazer o planejamento e a gente pensa qual vai ser o desenvolvimento da aula, eu, particularmente, acho importante a gente incluir materiais que tragam para o aluno uma outra visão que não seja só lousa e giz. Por quê? Porque tem aluno que aprende bem com você falando e escrevendo na lousa. Tem aluno que aprende bem só ouvindo. Mas tem alunos que precisam dessa parte visual. E aí isso vale para todos. Vão ter aqueles, claro, que têm deficiência visual, por exemplo, e que precisam de fato. Outros, para o aprendizado ser mais significativo, se você levar alguma coisa que ele possa pegar, ver, tocar e ter esse contato, a aula vai ficar muito mais interessante e, principalmente, para muitos alunos, isso daqui vai ficar, ele vai aprender de uma forma muito mais efetiva. Isso eu comprovei assim já várias vezes e ontem, inclusive, que eu até fiquei surpresa com os alunos, mas depois eu falo disso. Bom, então vamos lá. Vou passar alguns exemplos só para vocês entenderem o que eu quero falar a respeito disso. Aqui é um exemplo da física. Esse material foi feito por um professor que é deficiente visual e ele é da Unesp, de Ilha Solteira, e ele fez uma tese de doutorado justamente nessa área, a utilização desses materiais para alunos com deficiência visual. E esse exemplo essa figura é do livro dele, esse exemplo que ele trouxe é para falar de prisma. Então, o que acontece com a luz quando ela atinge um prisma. E aí, então, o que ele fez? Um sistema formado por um material de acrílico, que vocês veem ali, a parte que representa o prisma. Do lado esquerdo, a gente tem barbantes de diferentes cores. Talvez a luz aqui não ajude muito, mas ali são 7 cores. E do lado de cá, o barbante branco enrolado representando a luz branca. Então, quando a luz branca atinge o prisma, ela se espalha. E aí, então, o professor utilizou isso em sala de aula. Agora, só o aluno cego se beneficia disso? Com certeza não. Todos os outros. Porque o professor está lá falando, o aluno pode ir lá e tocar. Para o aluno cego, o que o professor fez? Colocou na frente do aluno, falou, aqui a luz branca, ele foi tateando, aqui o prisma, aqui a cor vermelha, aqui amarela, aqui laranja, aqui azul, né, mostrando isso que acontece com a luz quando ela atinge o prisma. Mas os demais alunos também
participaram disso. Os demais alunos também se interessaram por isso, porque eles também foram lá, tocaram, aquele material ficou lá disponível. Se o aluno tinha alguma dúvida, ele podia retomar aquele material e falar, não, mas é assim, assim, assado. Então, a utilização desse tipo de material, para os alunos com deficiência, é fundamental, mas para os demais é muito interessante, acaba sendo um atrativo para a aula. Esse professor, ele até fez um livro sobre essa tese de doutorado dele. Esse livro é gratuito para download. Se você quiser ele impresso, aí tem que pagar, mas para download é gratuito. E ele mostra outras opções, né, outros materiais que ele fez ao longo do doutorado dele, todos voltados para a física, tá? E é só entrar no site da editora da Unesp, tem que fazer um cadastro rápido e aí dá para baixar o livro. Eu, geralmente, quando eu vou pensar em materiais para aula, eu já procuro até de todas as áreas. Vejo de matemática, vejo de biologia, vejo de física, de tudo. Até de português, história, vejo também. Por quê? Porque às vezes você olha aquele material, aquela ideia que o professor teve e fala, bom, para minha aula isso daí não serve. Mas se eu fizer tal coisa, adaptando, então aquilo me traz outra ideia. Então eu sempre procuro justamente para buscar ideias. E aí então esse daqui é uma fonte legal para isso. Esse outro é um material que eu gostei demais. 2 professoras de biologia do ensino médio, elas tinham 2 alunas com deficiência visual na sala, totalmente cegas. E ela tinha que falar das etapas da divisão celular. Vocês lembram disso? Telófase, anáfase, prófase, aquele negócio todo. Que eu não lembro mais, talvez se eu tivesse tido uma aula assim eu lembrasse. O que ela fez? Ela fez em EVA esse material, eu até fiz um só, né, só para demonstrar. Tudo em EVA, né? Aqui ó, EVA verde, aqui EVA vermelho, aqui um outro EVA que tem uma textura. Hoje em dia você vai em papelaria e fica louco, né? Tem EVA de tudo que é cor, textura, com glitter, sem glitter. Então, para fazer esse tipo de material com diferentes texturas, para aluno que é cego, é fantástico. Aqui essas coisinhas de madeira é de marcenaria, tudo baratinho, tá? Tudo muito barato. E aí, o que essas professoras fizeram? Fizeram todas as etapas, elas estão mostradas ali, ó, do lado esquerdo. Né? Então, as 6 etapas. Deram a aula para os alunos, e as alunas que eram cegas, elas foram tateando esse modelo para entender, né? Ela foi dando a explicação, claro, eu não sei dar essa explicação, não entendo muito disso, mas ela foi dando a explicação. E no final da explicação, depois que os alunos já tinham visto tudo, e ela já tinha tirado as dúvidas ao longo da aula, ela fez uma dinâmica com todos os alunos. Separou os alunos em grupos e pediu que os grupos montassem a sequência com esse EVA e explicassem para elas, claro, usando as palavras deles, por que a sequência era aquela, o que acontecia. Então, quer dizer, para as alunas cegas foi fundamental, porque como que você vai falar isso sem um material tátil para um aluno cego? Inviável, né? Mas todos os outros aproveitaram. Então, os resultados que as professoras mencionaram como fruto desse trabalho foram fantásticos. Então, esse é o ponto. Quando eu penso em inclusão, eu não estou pensando no aluno que é cego, no aluno que usa cadeira de roda, ou no aluno que é surdo só. Eu estou pensando em todos. Porque eu não vou fazer distinção entre aquele que não enxerga e aquele que tem déficit de atenção, ou aquele que é hiperativo, aquele que é muito quieto, aquele que nunca tira dúvida. São todas questões que eu, como professora, eu tenho que pensar quando eu estou preparando aula. Né? Então, nesse sentido, eu não vou fazer essa distinção. Aqui tem professor que fala, eu tenho 3 alunos de inclusão. Bom, todo mundo é aluno de inclusão. Cada um tem a sua deficiência. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. Então, falar o aluno de inclusão já é super segregador, né? Quer dizer, você já está rotulando aquele aluno. É o aluno de inclusão. Então, já vem toda uma carga nas costas dele do tipo, você é de inclusão, você não vai aprender muito bem, então não se preocupa. Né? Tem esse caráter meio pejorativo. Outras coisas que são adaptações extremamente simples. O professor de física falando de lente divergente e convergente. Ele usou ali no centro um papel, aquele papel camurça e barbante. Né? Para um aluno cego, precisaria ainda escrever em braille essas coisas que estão escritas, mas é uma coisa que não dá quase trabalho nenhum. Né? Um trabalho muito pequeno e que faz toda a diferença para quem não enxerga, porque não dá para você falar, pensa em 2 linhas que são paralelas, depois elas abrem. Se você mostrar um negócio desse, já é muito mais prático para o aluno. Né? Então, é um material que você adaptou para o aluno e que você vai usar com todos os outros. Aqui um exemplo de uma
membrana celular. Então aqui eu fiz tudo com isopor e EVA. Esse aqui é um bloco de isopor, aqui bolinhas de isopor e aqui EVA, representando aqui a cabeça, que a gente chama da molécula, e aqui a cauda dela. Tá? Aqui oh meu Deus, como chama isso? Massinha, mas melhor é biscuit, porque massinha ela vai detonando, assim, com o tempo ela vai ficando meio feia. E aqui um arame com umas bolinhas coloridinhas. Dá trabalho? Esse aqui deu um pouco de trabalho, sim, tá? Mas aí pensando nessa questão do, ai, nossa, será que eu vou ter tempo de pensar nisso? Sempre? Será que eu vou ter tempo de fazer? Pensando no Instituto Federal especificamente, existe uma possibilidade que é você colocar aluno bolsista para fazer isso, né? Então você seleciona alunos que tenham habilidades manuais, claro, né? Então, bolsa. E os professores com os alunos, eles podem ir pensando em materiais. Pega até da internet e fala, ó, quero um assim. Ou então, isso aqui você muda, põe de tal jeito. O importante é sempre pensar que, quando você utilizar isso daqui, se, por exemplo, você tiver um aluno com baixa visão, é importante ter contraste. Não dá para fazer tudo branco ou tudo preto, porque aí só vai servir para o aluno que não enxerga nada, né? Mas só eles vão aproveitar isso? Não, todos. Porque aí eu estou lá, falando da minha aula. Aí quero falar de transporte de medicamentos através de membrana. Ao invés de ficar desenhando uma membrana na lousa e mostrando molécula passando por lá, eu pego essa membrana e vou explicando. Ó, o transporte ocorre por aqui ou por aqui. Represento isso, né, visualmente mesmo. E esse modelo está lá. Aí a qualquer tempo, o aluno tem alguma dúvida. Você continua andando com a matéria, foi fazer um exercício, o aluno ficou com dúvida, ah, mas aqui eu não entendi direito. Você volta no modelo, utiliza, põe na carteira dele, ele mexe, manuseia. Isso faz toda a diferença, né? O aluno observar, ver mesmo aquilo acontecendo e tocar naquilo. Eu vou até passar um pouco mais rápido para chegar em outros exemplos, porque aqui tem 200 mil slides, eu não vou passar todos, tá? Então alguns eu vou pular. Esse aqui é um exemplo que é interessante, porque é muito simples e muito eficaz. A gente usou esse quando a gente tinha aluna cega lá no cursinho. Então a aula ia ser sobre misturas homogêneas e heterogêneas. E aí a gente tinha que explicar para ela o conceito de fase. Então o que é uma fase? E aí então a gente fez isso muito simples, a gente colocou água gelada num copo e óleo. E pediu para a aluna colocar o dedo. Então ela pôs o dedo, colocou, sentiu o óleo, temperatura ambiente, e depois ela percebeu que ficou gelado. E a consistência é um pouco diferente, né? A viscosidade é diferente. Então ficou gelado e falou assim, opa, ela falou aqui, ué, mudou. Então, mudou. Por que mudou? Porque em cima você tem óleo, ele constitui uma fase, embaixo você tem água, constitui outra fase. Então, foi extremamente simples para ela entender, um conceito que talvez fosse muito difícil de passar para ela se a gente não pensasse em nada que ela pudesse, de fato, tocar, e funcionou super bem. E aqui um outro exemplo que a gente usou com ela também. Depois a gente colocou areia no fundo do copo, água gelada e óleo. E aí sempre se preocupando, né, em não machucar o aluno, então não dá nem para sonhar em fazer água a temperatura ambiente e esquentar um pouquinho o óleo, né? Então, enfim, você tem que pensar nessas coisas. Pôs o dedo, ela percebeu que eram 3 fases, porque uma era o óleo, depois a água estava gelada e depois a areia, ela percebeu a areia ali. Tá? Então, assim a gente conseguiu falar do conceito de fase muito tranquilamente com ela. E você vê que trabalho que deu isso? Nenhum. Tá? Muito simples. Um outro que eu gosto bastante também, esse eu sempre usei com os meus alunos em sala de aula, porque ele é super ilustrativo e os alunos entendem super bem. Para falar de velocidade de reações. Então tem uma parte na química que a gente fala de cinética. Fala de velocidade de reações, quais são os fatores que afetam a velocidade, a temperatura aumenta a velocidade da reação, se a gente aumentar a temperatura, se diminuir a velocidade da reação e assim por diante. E aí, para ilustrar um desses fatores, é uma coisa muito simples também, que dá para fazer com um aluno que tem deficiência visual, porque aí ele vai usar o ouvido. Então a gente faz o quê? A gente coloca água quente e fria, não muito quente, porque para ele vai segurar, tá? Para os demais alunos, você mesmo pode levantar os copinhos e mostrar. Para ele, você pode pedir para ele segurar. Então, a mesma coisa, o mesmo experimento para todos os alunos. Então, morna, né? Coloquei ali quente, mas é morna. E no outro, água fria.
E aí a gente coloca em cada um comprimido efervescente, de vitamina C, qualquer coisa que seja efervescente. E aí todo mundo já deve ter feito isso alguma vez na vida e sabe que começa a liberar gás, que é o gás carbônico. Então, quando o comprimido cai na água, imediatamente essa reação começa a acontecer e ocorre a formação de gás carbônico. E aí na água quente, a velocidade da reação é maior. Então, essa liberação de gás, ela ocorre de forma mais pronunciada. E os alunos podem ver isso. Só que para o aluno que não vê... Deixa eu ver onde que eu aperto aqui para começar. Para o aluno que não vê, ele vai pelo barulhinho. Então, a gente pede para ele segurar um perto de cada orelha, assim, pertinho. E deixa a coisa acontecer. Não sei se vocês conseguem ver que o da esquerda está bem mais... O negócio está bem mais ativo do que o da direita. Né? Então, na água quente, esse processo é mais rápido. E aí o aluno está ouvindo o barulhinho, né, dos dois lados, da quente e da fria. Está lá, ouvindo esse barulhinho do gás escapar. Aí vai chegar um momento em que o da água quente já reagiu, ó, parou, acabou. E o da água fria não, continua. Então ela vai lá, ué, esse barulhinho de cá parou, mas esse aqui não. Por quê? E aí então a gente explica o conceito. Né? Então, temperatura mais elevada, velocidade da reação maior. Então uma coisa, que trabalho que me deu isso nenhum. Só de ir na farmácia comprar 2 comprimidinhos efervescentes. Né? E depois na aula levar uma garrafa térmica com água morna, outra pego água gelada do bebedouro mesmo, tá? Então isso faz diferença total. E eu uso isso desde sempre com todos os meus alunos. Não só isso, depois ainda penso em outras práticas envolvendo o mesmo sistema, para falar também de velocidade de reações, mas é sempre super tranquilo. Os alunos gostam, não oferece nenhum perigo para eles e a aula acaba ficando muito mais interessante. Aqui para falar de modelo atômico. Então, existe uma parte na química, no começo da química, a gente fala dos modelos atômicos até chegar na estrutura do átomo. E aí, isso aqui não dá para eu falar para o aluno imaginar, não. Né? Então, esse aqui, talvez, o modelo de Dalton, uma esfera maciça e indivisível. Mas aí a gente vai para o outro modelo, o modelo de Thomson, aí ele já tem uma outra particularidade que, se o aluno tocar nisso, ele já sente. Então, essas bolinhas aqui... é uma cartelinha que se vende em camelô, em papelaria. Ó, essa aqui. Tem de tudo que é cor, tamanho, modelo, tá? Vem meia pérola, vende de tudo. Super barata, assim. É tipo R$5 uma cartela dessa e você usa para um monte de coisa. E qual que é a proposta? Essa professora, ela fez isso com os alunos que eram deficientes visuais. E aí ela só teve o cuidado de colocar a identificação do modelo aqui em braille, tá? Para que o aluno deixasse na frente dele e fosse tocando à medida que ela fosse falando. Mas serve para todos os outros, né? Eu estou lá falando o modelo de Dalton para os alunos, depois eu vou falar do Thomson. Às vezes isso aqui acaba sendo muito mais interessante que você desenhar na lousa, principalmente porque tem professor que não tem muita habilidade com desenho, como é o meu caso. Então eu acho isso aqui, para mim, bem mais prático. Tá? E assim vai. Então, atividades que sirvam para todos. Esse daqui... é uma proposta que é o seguinte, é um vídeo que eu sempre passo para os meus alunos quando eu vou falar de dissolução de sal em água. Então eu falo da dissolução do NaCl para falar de processos que são importantes para a química e eu mostro esse vídeo. Esse vídeo mostra essa dissolução acontecendo. Então ali é o NaCl, esse vermelho e branco são as moléculas de água indo lá e retirando o ânion, retirando o cátion. Então para os alunos que enxergam, esse vídeo acaba... resumindo 1000 palavras que eu tenho que falar para explicar isso na lousa. Então é fantástico, é um vídeo realmente muito bom que eu uso muito em sala. Agora, e se o aluno for cego? Esse vídeo já não tem efeito nenhum. Então aí você pode usar o modelinho. Esse meu modelo tá velho, coitado, que eu não sei nem quantos anos ele tem, eu até preciso fazer outro. Mas aqui representando a mesma coisa, ó, a molécula de água, aqui o cloreto de sódio. E aí eu vou lá e falo com o aluno, né, coloco na carteira dele, mostro a interação da água, com o cátion, com o ânion, enfim, desenvolvo a aula usando o modelo, que também vai servir para todos os outros, mas para o aluno cego ele não tem esse recurso de olhar o vídeo, tá? Deixa eu passar um pouco. Isso aqui eu acho tão bonitinho, eu fiz há muitos e muitos anos. Esse deu um trabalhão, mas foi super legal. Quando eu fui falar com os alunos do primeiro ano sobre representação de substância química, que é uma coisa que costuma dar um certo trabalho. Os alunos costumam ter alguma dificuldade. E aí esse aqui não é barato, esse aqui saiu carinho.
Eu comprei essas miçanguinhas, né, em loja que faz pulseira, faz colar. Ó, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, ali no desenho, talvez dê para ver melhor. Ó, aqui. Então fiz, me deu um trabalhão, mas também isso faz 15 anos e eu tenho até hoje, então material permanente, né, essa é a vantagem em relação ao isopor. Entreguei cartelinhas para os alunos com o desenho da miçanga e o nome do elemento e a atividade. Fiz vários tipos de atividade, mas uma delas seria pedir para eles representarem esse elemento usando fórmula química baseado nessa legenda aqui que eu entregava para eles. Então era uma atividade assim, todo mundo se envolvia, é bem interessante. E aí para o aluno que tem deficiência visual também, para ele seria importante, a única coisa que eu precisaria adaptar para o braille, aquela figura, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Ah, aqui. Ó, isso aqui eu fiz ontem à noite. Deixa eu só contextualizar. Nesse fim de semana eu fui participar da banca do concurso de professores aqui do Instituto, né? Banca de Química. Então fiquei lá em Araraquara, no campus Araraquara, sábado, domingo, segunda, participando de banca. E aí eu assisti, pelas minhas contas, acho que foram 24 aulas, né, de professores que estavam pleiteando a vaga de professor no Instituto Federal. E, gente, é cansativo, mas é uma experiência boa, porque é impossível você assistir a 24 aulas de outros professores e não fazer uma autocrítica com relação à sua própria prática. Né? Eu tinha que, ontem à noite, dar aula de tabela periódica, distribuição eletrônica, não sei se vocês lembram disso, Linus Pauling, diagrama de Linus Pauling, tabela periódica. E eu assistindo aquelas aulas, algumas ótimas, outras péssimas, assim, aulas que parecia que eu voltei para o século XIX, né? Então, eu ficava aquilo, nossa, segunda eu vou dar aula de tabela periódica, meu Deus, preciso pensar em alguma coisa, porque eu dou aula para DP. O curso é Processos Químicos, curso superior, mas é DP. Eles fizeram o primeiro semestre, Química Geral, reprovaram, estão fazendo DP comigo. Então, quer dizer, você já recebe uma turma desmotivada, um pessoal cansado, porque trabalha durante o dia, vai para a faculdade à noite, e já meio bravos, porque eles, ao fazerem a DP de Química Geral, eles não estão fazendo a disciplina de Química Inorgânica, então estão atrasando o curso, que era o mesmo horário. Então, é assim, né, a dinâmica, o professor tem que rebolar para a coisa funcionar. Eu fiquei pensando, enquanto eu assistia aquelas aulas, né, nos intervalos, eu ficava, nossa, eu preciso pensar alguma coisa. Aí que eu fiz? A turma é pequena. Então, eu fiz uma dinâmica que até eu me surpreendi com a facilidade com que eles aprenderam. Porque o meu propósito inicial era só motivar, né, assim, era com que eles participassem e a coisa fluísse. O que eu fiz? Eu pedi para eles, eu dei uma cartelinha já com os símbolos dos elementos, e depois de falar de distribuição eletrônica, usando o diagrama de Linus Pauling e feito alguns exemplos na lousa, tirado dúvidas, eu entreguei cartelinhas com o símbolo do elemento, com um espaço embaixo para eles fazerem a distribuição do elemento. Então, eles que fizeram. Eu já ia dando uma treinada, né? Fazia tal. Depois pedia para eles separarem ali naquele exemplo quantos elétrons tinham na última camada. Aí eles anotavam do lado. E depois disso, usando essas informações, a gente foi lá e montou a tabela periódica na lousa. Então, eu deixei os espaços, os quadrados. É que aqui está meio escuro, não sei se dá para ver direito. Aqui é a aluna colando. Então, lá a lousa é de vidro. Eu dei o durex na mão deles. Cada um tinha pego uns 5 elementos, feito tudo que eu tinha pedido para fazer. Eu tinha ido na carteira corrigir alguns que estavam na dúvida. E aí, eles colaram nas posições de acordo com a tabela periódica. E, a partir disso, é que a gente foi verificando por que determinados elementos estão na mesma coluna, o que eles têm em comum, pertencem à mesma família, o que isso significa, no mesmo período, o que significa pertencer ao mesmo período. E o negócio foi assim, ó, rapidinho a aula acabou, e eles, aí, né, foi toda a dinâmica da aula, chamei eles para perto da lousa, fizemos juntos, tal. E aí, quando acabou, eles falaram, nossa, meu Deus, entendi tudo. E eles iam respondendo de fato. Até eu fiquei surpresa, porque eu só queria que eles se motivassem, porque eles estavam cansados, aquela coisa. Mas o aprendizado foi muito mais rápido. Então, agora, já vou, com certeza, usar isso sempre. Porque funcionou. Também não quer dizer que outra turma vai funcionar, né? Tem isso. Às vezes, outra turma não é tão participativa, mas, enfim, vou eu na esperança. E aí, eu fui para casa super animada. Isso ontem, 10h30 da noite. Fui para casa super animada, falando, nossa, funcionou super bem, que legal, como que eu vou pensar na continuação? Aí já pensei numa continuação que eu acho que vai ser super legal também. E aí fiquei pensando, falei, se eu tivesse aluno com deficiência, o que eu faria? Que adaptações que eu precisaria fazer?
Então, por exemplo, se eu tivesse um aluno que usasse cadeira de roda, a lousa talvez não fosse o melhor lugar. Não sei se eu colocando tudo mais para baixo, ainda assim para o aluno ficaria confortável dele participar. Ou um aluno cego, teria que colocar em braille para ele poder utilizar. Né? Então, é isso. Você pensar na aula pensando em todos. Pensar em melhorar a aula, mas melhorar para todos. Né? É isso que eu acho que é o que a gente tem que fazer sempre, é a nossa função sempre. Aqui é a finalização. Acho que não sei se vai dar para vocês verem, mas tem um monte de rabisco do lado e tudo. Que aí a gente foi fazendo, fui deduzindo as coisas, fui anotando do lado, marquei uns X, Y, Z no meio para fazer perguntas para eles a respeito do número de elétrons, do número de camadas, e realmente funcionou super bem. Aí, se a gente pensar em outros exemplos, vou dar mais apenas alguns, só para vocês entenderem a finalizar o ponto onde eu quero chegar. Esse aqui é um exemplo da matemática para falar de teorema de Pitágoras. Talvez muitos de vocês tenham usado um esquema desse tipo. Eu lembro que eu usei quando eu estava no ensino médio, meu professor usou isso, mas ele desenhou na lousa. Né? Então, foi na lousa que a gente viu o teorema de Pitágoras ser explicado dessa forma. Que para um aluno com deficiência visual, por exemplo, dá para fazer também, é só fazer uma adaptação. Nesse artigo aqui desses professores, o que eles fizeram? Aqui onde estão esses quadradinhos pretos, eles usaram lixa, aquela lixa de madeira fininha. Aí é que a gente tem que começar a perceber algumas coisas e trabalhar junto com o aluno, ver se para o aluno aquilo funciona. Então, você tem um aluno que é cego. Ele usa muito o tato, por exemplo, para ler braille. Aí você coloca um material para ele manusear, que é uma lixa. Claro, cheio de ótimas intenções. Né? A intenção era ele perceber a diferença de textura, obviamente. Mas aí o aluno vai passando o dedo, aquilo vai lixando o dedo dele. Né? De alguma forma machuca. Então, por que eu estou falando disso? Porque lá naquele cursinho que eu trabalhei, o professor de matemática usou um exemplo desse. Exatamente assim, com a lixa. E eu lembro perfeitamente disso, ele falando que não funcionou por causa disso, que machucava o dedo da aluna. E aí ela mesma, a aluna mesmo, sugeriu que no lugar da lixa ele colocasse aquele contact transparente. Não o que é desenhado, o transparente mesmo. Porque ele tem uma textura diferente dos outros. Então, se você colar contact só aqui nesses quadradinhos, quando ele passar o dedo assim, ó, chegou aqui no contact, ele percebe. E eu até fiz um desse, eu não trouxe aqui não, mas eu já fiz e realmente dá para perceber. Então ele consegue contar os quadradinhos para chegar na dedução do teorema de Pitágoras. Também, todos podem aproveitar, né? Porque os outros alunos, eles não vão passar o dedo, mas eles vão contar a quantidade de quadradinhos para a dedução do teorema. Então, um material que serve para todos eles. Uma pequena adaptação para o aluno que não enxerga. Esse outro eu achei fantástico. Ele é para ensinar matriz, que não é um assunto fácil para ninguém. Né? Eu não sei, tem algum professor de matemática aqui? Nenhum? Quando eu falo disso com o professor de matemática, os professores de matemática falam que é um assunto que não é fácil de ensinar. E aí essas professoras, o que elas fizeram? Elas montaram um sistema para ensinar matemática porque elas tinham 2 alunos cegos na sala de aula. E aí, então, qual foi a proposta delas? Montar aquelas caixinhas que estão em azul ali. Eu fiz, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não sei se está aqui o que eu utilizei para fazer. Acho que não veio. Eu fiz essas caixinhas... deve estar aqui dentro. Está aqui. Com isso daqui, ó, gente. Isso daqui é uma caixinha que a gente usa para colocar doce de festa, sabe? Que já vem até com a dobrinha, você dobra, aí põe um celofanezinho aqui, põe o doce em cima. A vantagem disso aqui é que é baratésimo, né? Você compra um negócio que vem 100 e custa tipo R$2,30. Então, o meu foi feito com essas caixinhas. Eu não uso em aula, porque eu não dou essa matéria. Tá? Eu fiz aqui só para reproduzir, para mostrar, para quando eu fui dar essa palestra no curso de licenciatura em matemática. Então, a caixinha é desse material, extremamente barato. Isso que vocês estão vendo aqui escurinho é manta de imã. Você compra uma folha, tem tamanho A4, tamanho A3. Ela não é muito barata, mas ela rende muito. Então, é o imã, que vai fazer o quê? Vai unir essas pecinhas. Como o aluno vai trabalhar na carteira, esse imã aqui é suficiente. E aí, o que essas professoras fizeram? Fizeram cartelinhas
pegar uma aqui. Fizeram cartelinhas com o número, aqui o número 4, e aqui em cima tem o braille. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Bom, eu, como era só demonstrativo, o que eu fiz? Eu fiz com aquela cola colorida. Então, eu fui pondo pinguinho por pinguinho, né? Porque é só demonstrativo. Claro que se eu tivesse que fazer 200 desse, não seria bom. E também, o ideal é usar mesmo uma impressora braille. Porque se você faz os pontinhos de tamanhos diferentes, para o aluno que está lendo, o braille não fica bom. Ah, mas eu não tenho impressora braille no meu campus, nem onde eu trabalho. O que eu faço? Você pode fazer o que você quer fazer em braille, depois eu mostro um programa que converte texto em braille, e leva numa instituição. As instituições, elas costumam ajudar nesse sentido, imprimem para você, corta e cola. Tá? Ah, não vou ter tempo. Ok, tempo é um problema para todos nós, né? Mas a gente sempre pode procurar alternativas para isso. Como eu disse, a gente pode dar bolsa para aluno, enfim. E aí, então, usando esse sistema que é extremamente simples, ela ensinou matriz para os alunos. Então, a proposta dela era o quê? Colocar dentro dessas caixinhas os números. Então, todos os alunos aproveitaram, porque os que enxergavam usavam os números e os que não enxergavam usavam o braille. E aí, então, ela foi desenvolvendo. Claro que isso ela não faz em meia hora, né? Tem todo um desenvolvimento da aula, explica o que é a matriz, com aquele material concreto na carteira do aluno. Aí ela vai em etapas, vai falando, soma de matrizes, depois multiplicação de matrizes, que é a parte mais complicada, né? Então, aqui já seria a multiplicação de matrizes, as etapas que o professor seguiu, enfim, não vou tratar disso aqui, obviamente. Mas é só para demonstrar. E aí, o que essas professoras relataram é que os alunos todos tiveram muito mais facilidade com o assunto. Claro que, em algum momento, eles vão ter que sair disso daqui e ir para o papel, né, obviamente. O aluno não vai poder ficar estudando matriz na caixinha o tempo todo. Mas ela disse que até essa passagem para o papel foi muito mais fácil, porque o aluno mexendo naquele material concreto, isso facilitou ele a aprender aquele conceito de uma forma mais tranquila. Então, relatos dessas professoras, que são professoras de matemática, que isso funcionou de fato. Tá? Bom, aqui é para criança. Um outro exemplo que eu gosto muito é o multiplano. Esse multiplano, esse aqui é um material pronto, né? Dá para a gente fazer ele com madeira, né? Por exemplo, aqui. Então, preguinho e madeira para falar de formas geométricas. Mas existe um material disponível que não é caro, acho que custa em torno de R$200, que é esse multiplano, em que é tudo feito de plástico, e assim os professores conseguem tratar de diversos assuntos. Tabuada, produtos notáveis, circunferência, raio, diâmetro, usando elásticos e pinos, tá? Sistemas lineares, a parte gráfica. Né? Você vai falar de gráfico para um aluno cego, tem várias opções. Você pode fazer um barbante, pode fazer com cola, aquela cola colorida, que ela fica em relevo, pode ser. Mas esse é um material interessante porque você não precisa armazenar várias coisas diferentes. Aqui você pode construir qualquer gráfico que você quiser. Você faz no papel, uma vez construído, não tem como você mexer. Né? Se você quiser mudar uma variável ali no papel, você vai ter que fazer um novo. Então, esse permite essa construção de gráficos, até uns mais exagerados, como o gráfico da função tangente, que seria mais complexo para os alunos, né? Mas, enfim, tudo pensando que todos os alunos podem usar. Ah, mas como que eu vou conseguir comprar R$200, comprar para todos os alunos? Claro, é inviável comprar para todos os alunos. Mas você ter alguns kits desse que possam ir para a sala de aula e que os alunos possam mexer em grupos, por exemplo, você tem 3, 4 desse, forma grupo, usa. Para mim, certamente, essa aula vai ser melhor do que se o professor utilizar só a lousa. Tem outros exemplos já de outras áreas. Aqui, por exemplo, é um site do Laboratório de Cartografia Tátil Escolar da Federal de Santa Catarina, que é um site muito legal. Lá tem mapa para baixar, fazer download, de tudo que é jeito. Clima, relevo, por regiões, enfim. Aqui eu peguei o mapa de clima do estado de São Paulo para exemplificar, mas a gente tem, se entrar no site lá, você fica doido de tanta opção. E aí, o que o professor pode fazer? Esse aí, por exemplo, você imprime desse jeito mesmo, com esse contraste de cor que está aí. Deixa eu ver se eu tenho um desse. Para o aluno que tem baixa visão, por exemplo.
que é esse aqui, ó. Então, você vai dar aula para um aluno que tem baixa visão. Você pode entregar esse para ele acompanhar na carteira, enquanto outros acompanham na lousa. Então, é uma adaptação que você está fazendo no material. Se você tem aluno cego, aí esse aqui já não vai servir, né? Você precisa pôr relevo. E aí, então, eu coloquei. Tá? Isso aqui é um EVA com brilho, né? Eu não coloquei pelo brilho, mas sim pela textura. Aqui, aquelas bolinhas que eu falei que a gente compra. E aqui eu coloquei cola branca, ela fica, não dá para ver daí, mas fica o relevinho dela. Então, fiz uma adaptação super simples para falar de uma coisa que eu vou falar na sala de aula e que o aluno vai estar lá acompanhando. Tá? Então, notem, eu não diminuí conteúdo. Eu sou radicalmente contra essa coisa de supressão de conteúdo, porque o aluno ele tem capacidade de aprender, só que a gente tem que fornecer a ferramenta correta. Né? Se a ferramenta não é correta, aí realmente ele vai ter dificuldade de aprender aquilo que você quer falar. Esse aqui são outros exemplos do mesmo site, do pessoal da Federal de Santa Catarina. Aqui um outro exemplo. Vocês podem ver umas bolinhas ali no meio, é o Braille. E aí a proposta deles é até a seguinte. Você pode solicitar que eles imprimam numa máquina que chama máquina fusora. É tipo um plástico, né? Eles vão imprimir num plástico e onde está preto, quando coloca na máquina, ele fica em relevo. Então, acaba ficando um material permanente, porque já é um material mais durável, e aí o professor pode utilizar com os alunos que utilizam o tato nas aulas. Aqui, um outro exemplo, isso aqui até com criança se usa muito, meus filhos já fizeram atividade desse tipo para orientação espacial, né? Também ali tudo com braille. E esse é o programa que eu falei para vocês, que converte texto em braille. Então, o endereço para encontrar é esse que está aqui embaixo, intervox.nce.ufrj.br/br fácil. É um programinha super simples, você digita o texto de Word, ou então abre o seu texto de Word lá, e aperta um botãozinho, ele já faz a conversão, fica tudo em braille. Tá? E aí, certamente, dá para fazer parceria com instituições que imprimem sem problema nenhum. É claro que, se você tiver que imprimir uma quantidade muito grande de material para o aluno, talvez seja interessante ver com o aluno se ele não prefere usar o computador. Né? Às vezes, o aluno prefere fazer a leitura daquele texto, mas no computador. Então, é só instalar um leitor de tela, tem leitor gratuito. Em Campinas, a gente instalou em todos os computadores, para não ficar aquela coisa, esse computador aqui é que tem o leitor de tela, então a pessoa com deficiência visual só pode usar esse. Quer dizer, se tem alguém ali, o que ele faz? Ele tem que pedir licença, o cara tem que desligar tudo, fechar tudo, para ele usar outro. Então, instalamos em todos, é gratuito, tá? Então, aí é o que eu digo, tem sempre que pensar com o aluno, colocar o aluno nesse processo, porque muitas vezes o que a gente acha que é bom para eles não é. E aí, então, o nosso grande desafio para vencer essa barreira atitudinal, que eu disse no começo, é trabalhar colaborativamente. Né? Um professor sozinho, trabalhando com esse aluno, com certeza ele vai ter uma dificuldade muito maior do que se ele discutir com os demais estratégias, porque às vezes eu usei uma estratégia que funcionou com aquele aluno, o outro professor pode usar uma estratégia parecida. Ou às vezes eu já usei uma estratégia e não funcionou para aquele aluno. Então eu já aviso os meus colegas que não funcionou, para que eles não percam tempo tentando reproduzir uma coisa que não funciona. Tá? Então eu acho que esse é o nosso grande desafio como educadores, o trabalho colaborativo. E aí eu extrapolo a sala de aula. Né? É colaborativo dos professores com os alunos, com os demais servidores, para que essa permanência do aluno seja de fato garantida. Porque, caso contrário, vai ficar sempre aquelas poucas pessoas tentando resolver uma questão que seria muito mais facilmente resolvida se houvesse uma participação ampla, né, de todos os agentes no processo educacional, para que aquele aluno pudesse, de fato, permanecer na escola, né, e não só ser integrado, que ele fosse, de fato, incluído. Tá bom? Bom, obrigada. Esse é meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Eu até esqueci de falar no começo, eu fico tão empolgada de falar essas coisas que eu esqueci de agradecer o convite da Lilian. Cadê a Lilian? Então, agradeço o convite, parabenizo o NAPNE por essa iniciativa.
Espero que muitas outras venham e que é isso, gente. É ir plantando sementinha mesmo. É assim que a gente vai, plantando sementinha aqui e ali. Uma hora a gente consegue chegar na escola que a gente quer. Tá bom? Muito obrigada. Bom, nós agradecemos a professora Fabiana pela grande contribuição e nós vamos abrir para perguntas, né? Então agora é o momento de você aproveitar aí, né? Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, enfim, né? Alguém? Onde? Bom dia. Não, na verdade, a minha pergunta é o nome do professor de física que fez a adaptação dos materiais e qual o nome do livro dele, que a gente não conseguiu ler lá de trás. Esse professor chama Éder Pires de Camargo. Éder Pires de Camargo. É da Unesp de Ilha Solteira. Acho que se você colocar no Google Éder Pires de Camargo, você já vai achar. Tá? Porque ele tem bastante publicação. Tá bom? Bom dia. Na verdade, queria perguntar para a Fabiana se você tem assim experiência ou sabe de algum educador que usou esse material para aluno com deficiência intelectual. Porque a gente sabe que os estudantes com deficiência intelectual são aprendem melhor quando você tem material concreto para explicar, para trabalhar os conceitos. E eu fiquei observando e analisando e assim imaginei que esse tipo de material que você mostrou e apresentou também pudesse ser adequado para os estudantes com deficiência intelectual. Não sei se você tem relatos, experiência desse material que você conhece e que você desenvolveu. Olha, o que eu já li bastante a respeito desses materiais para deficiência intelectual é com crianças. Então, assim, tem muitos artigos falando da utilização, não desses especificamente, né? E você tem que tomar um certo cuidado que com criança você não vai pôr uma coisa dessa, porque ele pode arrancar essa bolinha e engolir, né? Enfim. Então, materiais mais utilizando tecido ou materiais até recicláveis, mais maiores, que ele não possa pôr na boca. Então, eu já vi muitos para criança. Mas para adolescente e adulto, eu, de fato, não me lembro de ter visto nenhuma utilização. Agora, não sei se não é utilizado ou se não é divulgado, né? Muitas vezes, eu procurando material, eu entro, por exemplo, acabo caindo num blog. Aí esse blog é do quê? De uma disciplina que duas professoras de uma escola estadual lá do interior do Mato Grosso fizeram, então elas montaram aquele blog para a disciplina. Aí a disciplina acabou, o blog foi abandonado e as professoras não publicaram o trabalho. Então, acredito que haja muita coisa sendo feita, mas não chega à publicação. Então, a gente acaba não sabendo. Agora, para criança tem bastante, é muito utilizado. Ainda mais essa questão de cor, de tato, de contraste, tem bastante. Para nível médio ou até superior, eu não lembro de ter lido nenhum artigo. Tá? Fabiana, aproveitando que você está falando de prática pedagógica, né, dos materiais, eu queria que se você puder falar um pouco de como você avalia os alunos nessa perspectiva. Eu acho que a gente está falando da aula, mas como que é esse momento de avaliar o que ele aprendeu nessa perspectiva da inclusão, né, de um modo diferente de ensino para todos os alunos? Eu, particularmente, adoto nas aulas,
E aí, independente de ter aluno com deficiência ou não ter, uma avaliação contínua. Né? Então, é durante todo o processo, não é no final disso tudo eu dou uma prova, e é essa avaliação do aluno. Então, é uma avaliação contínua, é um processo. Né? Então, você pega, por exemplo, como eu tenho na DP, aluna com uma dificuldade imensa, imensa, imensa. Você vê que carrega, coisa que ela carrega de anos. Né? Ela chegou no Instituto Federal, no curso superior, mas ela carrega lá para trás algumas coisas que foram se perdendo ou não foram sendo aprendidas no caminho. Só que eu vejo que com a utilização, né, de materiais e diversificando a aula, eu percebo que essa aluna, comparando ela com ela mesma, ela já evoluiu muito. Né? Mesmo nessas poucas semanas de aula, eu já percebo que ela já deu um salto. Ontem, por exemplo, nessa aula de tabela periódica, ela foi uma das que, rapidinho, ela conseguiu captar, né, o que eu estava querendo falar. Então, aí já me liguei a anteninha, né? Falei, bom, talvez para essa aluna, lousa não vá ser um bom recurso nunca. É claro, gente, existe um momento de lousa, né? Não sou aquela doida que acha que fica o dia inteiro fazendo isso com o aluno. Tem um momento lousa. Mas, aí então, pensando nessa perspectiva da avaliação contínua, isso aqui favorece essa avaliação, porque a sua interação com o aluno é muito forte, né? É diferente você estar lá na lousa falando. Como que você está vendo que o aluno sabe, não sabe, aprendeu, não aprendeu, evoluiu o conhecimento dele, não evoluiu, se você não para de falar na lousa e dá exemplos e não tem esse momento de contato com o aluno. Né? Então, eu avalio nessa perspectiva, eu avalio qual foi a progressão do aluno, pensando nele mesmo. Né? Eu não vou comparar o aluno A com o aluno B. Eles provavelmente nunca vão ter a mesma sequência de desempenho. Isso aí não existe, né? Para duas pessoas são duas coisas diferentes. Então, isso facilita nesse momento, porque a minha proximidade com os alunos acaba sendo muito maior. Tanto é que em pouco tempo de aula eu já tenho a minha relação com eles já é uma relação muito próxima. E olha que eu sou uma pessoa meio brava. Né? Então, e mesmo assim, minha relação com eles é uma relação muito boa. Então, acho que ajuda até nisso. É bom até nesse ponto. Mais alguém? Bom, então nós vamos encerrar agora o período da manhã. Nós agradecemos nossa palestrante pela grande contribuição. Convido a todos, à tarde, nós teremos a exibição de um filme que chama A Família Bélier. Teremos uma grande discussão a respeito da temática envolvida nesse filme. E começa às 3h30, 15h30. Oxe.